Hoje nós vamos falar de empreendedorismo na sua raiz, tá? Nós vamos começar hoje falando sobre vocês. Porque quando eu fui atrás de informações, quando eu decidi na minha vida empreender, criar uma empresa, mudar a mentalidade, conhecer pessoas, ter novas experiências, foi uma decisão. E óbvio, irmãos, que assim, decisão, sonhar, querer é uma coisa. Realizar, lutar por aquilo, errar e acertar, ganhar e perder é outra coisa. Por isso que lá atrás, eu não sei se todos aqui se lembram, quando eu falei assim, olha, primeira coisa que vocês precisam entender é que isso aqui precisa fazer isso aqui, Por quê, irmãos? Porque eu falo que existem 3 tipos de pessoas nisso aqui que nós estamos falando. O empregado, aquela pessoa que sempre trabalhou com registro, tudo formal. O segundo é o funcionário público, né, que ele não deixa de ser um empregado, mas é uma outra situação, uma outra categoria, até porque o funcionário público, ele normalmente, eu acho isso muito interessante, vocês já perceberam que o funcionário público, o que eles fazem, ele juntou o sonho que ele tem com a profissão. Então assim, você conversa, por exemplo, com um professor, ele vai falar, olha, desde criança eu sempre gostei de ensinar, então eu sonhava em ser professora. Um policial, qualquer uma de profissões que requer, por exemplo, prestar um concurso. Então você vê que a pessoa não está ali só pelo dinheiro, é por um sonho, às vezes por um ideal. O funcionário CLT, não, irmãos, a pessoa está desempregada, ela aceita muitas vezes qualquer coisa, não é que ela está trabalhando no trabalho dos sonhos, por exemplo, é diferente. E existe nós, entendeu? Então assim, Luísa, eu lembro quando você falou que empreender não era para todo mundo. Irmãos, eu vou falar isso para o resto da minha vida. Porque isso não é uma questão de opinião da Luísa. Isso é real, isso é uma realidade. Eu conheço pessoas que vieram falar para mim uma vez assim, eu também já sonhei isso daí. Mas aí para mim eu vi que não rolou e voltei a trabalhar lá com meu ex-patrão, ou numa empresa que eu comecei a trabalhar e pedir as contas para empreender. Porque também tem isso, eu tenho uma empresa de colchões. Aí eu contrato, por exemplo, o Thiago. Aí o Thiago empreende. Ele entende tudo agora, ele vende, ele sabe onde comercializa, ele sabe o tecido, ele sabe tudo. Não sei porquê, nunca foi o sonho dele de abrir uma empresa de colchões, mas aí ele viu que dá dinheiro. Ele fala, peraí, então eu estou ganhando dinheiro, isso aqui que eu estou ganhando, sendo que esse cara ganha nas minhas costas, nas minhas custas. Não, peraí, todo ano ele troca de carro, todo ano eu vejo ele viajando. Peraí, mas eu sei o que eu faço aqui nessa empresa. Então, se ele pode, eu também posso. Vocês prestaram atenção no que eu falei? Você viu a motivação dessa pessoa? Aí fica a critério de cada um achar o que é. Você pode achar que é inveja. Você pode achar que muitas vezes é desdém da pessoa. Por que ele pode e eu não posso? É diferente o Thiago falar assim, olha, eu lembro que a minha mãe, ela tinha uma enfermidade na coluna, aí um dia o médico falou para ela trocar o colchão, aí eu percebi que a minha mãe teve uma melhora absurda. Isso que eu tô contando aqui para vocês é real, tá, gente? Existe essa marca de colchão, é uma marca no mercado pouco falado, vocês nunca vão ver comercial desse colchão na televisão, que nem da mesma forma que vocês não vê comercial da Ferrari. Mesma coisa. Deu para entender, né? Fazer aí, né, a ligação. Então assim, mas existe essa empresa no mercado, é uma empresa americana, que assim, usa materiais de ponta, então assim, é 1000 vezes mais caro do que o colchão que nós usamos na nossa casa. É nessa proporção que eu estou falando aqui. E aí acontece o seguinte, o Thiago vai ter uma experiência, eu falo isso porque eu conheci essa história do colchão, porque eu tenho uma pessoa que eu conheço, e ela tem uma enfermidade no quadril, ela tem uma deformidade no quadril muito séria. Ela é uma mulher jovem, hoje ela deve ter a minha idade.
E só que ela tem essa patologia desde quando ela entrou na adolescência, já começou a dar sinais, aí foi degenerativo, foi piorando e hoje ela manca, né? Então assim, ela tem que passar por várias cirurgias, já passou, tem que continuar passando e tal. E aí uma pessoa falou dessa empresa e ela recebeu, na verdade, uma doação e ela tem esse colchão. Aí eu lembro que alguns anos atrás eu estava na casa dela e ela falou pra mim desse colchão, né? O dela era de solteiro, mas ele também tem de casal, né? Tamanho. Aí eu lembro que eu falei assim, nossa, mas esse colchão, ele não tem assim, olhando pra ele não custa isso que você me falou. Ela falou pra mim assim, dorme 3 dias nele e depois você me fala. Porque ele foi criado, ele foi programado, na verdade ele é indicado por médicos e cirurgiões e especialistas para algumas finalidades específicas. Então não é qualquer pessoa que, a não ser que você queira, né? Se você tem condição, ótimo, mas é um custo muito alto para apenas ter o colchão. E aí eu lembro que eu fiquei olhando pro colchão assim e falei, então, tudo isso que você tá me falando tá aí dentro, né? Porque olhando assim, ela falou, Lu, eu tive uma melhora significativa da minha enfermidade, né? Da dor que eu tenho. Devido a esse colchão que eu já uso há alguns meses, algumas medicações foram retiradas de dor que eu sentia, que eu tomava somente à noite, que eu não dormia. Então assim, eu achei incrível. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para vocês, que ideia foi essa? Da onde surgiu essa ideia? É isso que eu estou contando no exemplo aqui do Tiago. Aí vamos lá, aí o Tiago seria, no caso dessa história, no caso seria eu. Aí ele vai lá na casa dessa pessoa, ouve essa história, ouve esse relato real, né, historinha real. Ele fala, caramba, que ideia brilhante, né, meu? A pessoa vende um colchão, tá milionário, só que olha o bem que esse cara faz, né, através desse produto. Você entende? Então eu vou entender melhor desse negócio, eu vou abrir uma filial em um outro estado ou em algum outro país. Entendeu como mudou a história? Então, qual que é a preocupação da Luísa? Quando a motivação ela é errada. Não é porque de repente o Thiago não tinha competência para ter o mesmo sucesso, é a motivação que é errada. E normalmente essas pessoas que começam por motivação errada, primeiro, ela já desiste no meio do caminho quando ela começa a enfrentar já as dificuldades que o próprio empreendedorismo já traz de graça. Então quem é aqui já sabe que é, e quem vai entrar ou está pensando em entrar já começa sabendo que o jogo é esse aí. Então, vamos lá. Eu fiz algumas anotações que eu achei muito legal e eu gostaria que vocês já começassem a entender o seguinte. Se de algumas coisas que eu ler aqui para vocês, ou explicar para vocês, ou trazer para vocês, vocês não estiverem fazendo, já seria bem legal vocês já começarem a colocar em prática mesmo e fazer uns contatos bem legais daqui para frente, porque agora eu acho que vai ser a parte mais legal de tudo isso que a gente começou, porque era onde eu gostaria de chegar. Foi isso aqui, irmãos, que mudou muita coisa para mim, Luísa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu li essa frase e ela para mim fez todo sentido. Você não pode inspirar ninguém se você não estiver inspirado. Lembra da história do vender por vender, fazer por fazer? Por que eu estou falando isso? Porque se vocês derem um Google, pegarem lá, escolherem 3 empresas assim, que vocês, no julgamento de vocês, são empresas assim, que têm uma relevância muito grande no mercado, no mundo hoje. Então assim, para quem gosta muito de entretenimento, vai falar da Disney. Sabe, coisas nesse segmento. Eu quero que vocês peguem essa linha aqui de raciocínio. Então você fala assim, como esse cara começou, por que ele começou, como que esse cara consolidou desse jeito no mercado. Gente, vamos lá, teve uma pandemia. Vocês concordam que a Disney é uma coisa supérflua, perto do que esse momento, quando nós passamos, trouxe para nós? Até porque nós nem sabíamos se existia um retorno dessa forma, né? Ele está muito bem, obrigado. Entendeu? O que foi... o que o pessoal chegou à conclusão quando passou a pandemia e as empresas que não quebraram, todas elas, alguém foi atrás para entender o que aconteceu aí. A Disney foi uma delas. Eles falaram o seguinte, nós não temos clientes. Já começou errado essa entrevista. Nós temos amigos, nós temos parceiros.
Luísa, o que isso tem a ver? O que isso tem a ver? O que faz o seu cliente, por exemplo, voltar em você várias vezes, sendo que o que você faz, várias pessoas fazem, se duvidar, até melhor? São os detalhes, são os detalhes. Segunda coisa, sua marca é apenas a marca. Como eu acabei de falar, você pode ter uma loja que vende sapatos femininos, só que iguais a você, existem várias. Só que essa pessoa, ela não... Gente, eu conheço pessoas que voltam em determinados lugares que eu conheço e frequento por causa do café. Alguém aqui já ouviu falar da LinkedIn? Levanta a mão quem já ouviu falar da LinkedIn. Então, para quem não sabe, eu não vou explicar nem nas minhas próprias palavras. A LinkedIn só é uma plataforma de mídia social focada em negócios e emprego. E ela só tem mais ou menos 300 milhões de membros. Como as outras mídias sociais, por exemplo, o Facebook é como se ela fosse um Facebook, só que ela é uma rede muito mais profissional, então tem dois lados aí. Se você é profissional, o melhor lugar do mundo. Se você é amador, fuja do LinkedIn. Ponto. A LinkedIn, galera, como eu falei, ela gosta do quê? Ela foca no quê? Empresários, empresas, pessoas sérias. Então, tudo que eles fazem normalmente é para trazer informações sérias. Não existe fake news. E as que já surgiram, todo mundo descobriu e não foram a partir deles. O que acontece? Em 2014, você vê que isso não está atualizado, mas vale a referência. Em 2014, ela fez eles já fazem isso, né? Já há muitos anos eles fazem uma lista de as maiores empresas, as empresas que as pessoas mais desejariam trabalhar na vida. Então ela faz uma pesquisa, essa pesquisa, gente, ela é anual pelo trabalho que ela dá, pela veracidade das informações. E acontece o seguinte, duas organizações chegaram no topo. Quem arrisca falar para mim quais foram? Ah, não, gente. Duas empresas, elas saíram na frente. Top, uma é a Apple. Eu achei que essa ia vir primeiro que a Apple, porque a Apple é agora, né? Assim, ela tá no ranking ali, mas você pode ver que poucas pessoas ainda falam sobre isso. Quem fica tweetando lá, tem uma outra aí que, gente, até eu um tempo. Google e Apple, as duas empresas mais cotadas no mundo de pessoas que desejam trabalhar lá. Existiu o terceiro lugar. Essa aí eu fiquei surpresa também. Quem arrisca? E eu vou dar uma dica, ó, que de repente vai clareando aí na mente de vocês. Essa empresa que ficou em terceiro lugar, ela recebeu o espantoso número de 2 milhões de candidatos em um ano currículo. Chegaram nessa empresa durante um ano 2 milhões de currículo. Tanto é que ela ficou em terceiro lugar pelo LinkedIn. Essa é a primeira dica. A segunda dica, ela só está em 190 países. Ela tem 400 marcas atreladas a ela. E ela só está com esse quesito altíssimo, porque ela trabalha o seguinte propósito: ela torna sustentável o que ela faz e os produtos que ela tem para melhor o mundo. É para todos, mas vamos fazer coisas sustentáveis para a gente não acabar com o planeta e viver mais um pouco aqui. Não. E ela conclui o seguinte, ela ainda diz o seguinte, que a empresa para eles
deles. Olha que legal isso. E realmente, quando vocês falarem quem é, vocês vão falar, faz sentido. Não é só a Disney que fala isso, né? Mas como eles chegaram no patamar que eles estão, eles podem falar isso também. Eles falam assim, nós nunca tivemos funcionários, nós sempre tivemos equipe. E nós nunca tivemos clientes, nós sempre tivemos amigos. E o engraçado, sabe qual que é dessa empresa aqui? Tudo são deles. Hoje. Tudo que você usa, a maioria das coisas que você come. Unilever, gente. A Unilever ela é dona da Omo, Seda, Dove, Kibon, Rexona, Lux, tudo que vocês usam. Colgate. Unilever. Quantos países nós temos no mundo? 195, 196? Ela está em 190 países. Por que eu comecei com essa introdução? Porque, pelo menos para mim, nós estamos aqui conversando todo mundo como o quê? Empreendedores, empresários, futuros empreendedores, futuros empresários. Vamos falar sério, né? Nós estamos falando de pessoas consolidadas no mercado, marcas consolidadas no mercado, forma de pensar como que eles chegaram aonde eles estão, porque a Unilever ela não nasceu Unilever. A Apple, todo mundo sabe, gente, quem que é o dono da Apple? Quem era, né? Tudo que ele fez em prol da marca dele, ele usou o quê? A criatividade dele. Tanto é que as pessoas falavam, tudo que ele falava ou ele fazia, as pessoas consideravam ele uma pessoa insana até. Mas é aquilo que nós já falamos aqui, né? Ninguém consegue falar contra resultados. E a Apple, a Google, o Facebook também. Eu até contei para o Júnior esses dias que, não me recordo o ano que foi, porque nessa época eu ainda estava na área da saúde e eu fazia especificamente, eu cuidava dos pacientes na parte nutricional. E eu tinha um cliente que hoje é amigo, que ele era um dos diretores do Facebook aqui no Brasil. E eu ia até eles, né, quando eu fazia essa consulta aí. E aí eu lembro que eu falei pro Júnior assim que o Google e o Face são muito próximos, né, um do outro ali, né? E aí eu lembro quando eu fui lá, eu ainda comentei com ele, eu falei assim, olha, eu estou aqui, mas eu gostaria de estar no vizinho, né, ainda brinquei com ele. E quando eu entrei, primeiro, o que é aquilo ali, gente? Começa por aí, é um negócio tão surreal. As pessoas, o ambiente, a forma que eles conduzem ali, como eles trabalham, a mentalidade. Eu sempre falo assim, ó, eu tinha algum interesse em trabalhar no Facebook? Eu estou respondendo, não. Só que eu acredito que tudo que você faz, por onde você anda, com quem você conversa, de alguma forma ela vai influenciar no que você faz. De repente, se eu chego lá, sabe aquela coisa assim, ai, aos céus, ó vida. Aí eu entrei naquele ambiente, aí eu conversei com algumas pessoas ali, aí eu vi a dinâmica do trabalho, aí você começa a ver as pessoas animadas, felizes, entusiasmadas, com boas ideias, umas começando com salário mais ou menos, outras já entram com salários assim, muito legais. Aí você começa, sabe o que você começa a prestar atenção? Peraí, tem duas coisas aí. Se você estiver muito feliz com o que você está fazendo, você vai sair de lá feliz e vai falar, que energia boa, vou trazer isso para mim. Só que se você não está legal, se você não tem certeza, se você está cheio de dúvidas, se você está todo confuso no que você está fazendo profissionalmente, você sai com outro tipo de reflexão. Cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha a mentalidade dessa galera aqui, olha que pessoal inteligente, olha que pessoas que andam, que fazem, que acontecem, entendeu? Então assim, lá não mudou nada na minha vida, porque eu nem tinha nenhuma intenção propriamente dita com eles, né? Eu tinha outra intenção. Eu gostaria de pegar todos aqueles ali naquela época, nessa época, né? Eu gostaria de ter cuidado de todos ali. Mas
eu saí dali com uma mentalidade bem legal. De tudo que eu vi, conversei, conheci, eu pelo menos nunca tinha ideia real como que funcionava aquilo ali, né? Nós temos ideia do que é o Facebook no celular aqui, né? A empresa, mas quando você entra é outra questão. Eu sempre falo que existe dois tipos de experiência. Aquela que você ouve dizer, alguém conta pra você aquilo, então você olha e fala, caramba, a experiência, por exemplo, do Felipe, a experiência que ele me contou que ele tem na empresa dele, com o funcionário dele, com o segmento dele, então olha, deixa eu ver aqui. E tem a experiência empírica que eu falo que essa é matadora, é você com você ali. Então assim, eu acho que o que cabe aqui hoje pra nós, já que nós estamos falando de pessoas muito bem-sucedidas, empresas muito bem-sucedidas, eu trouxe para vocês uma coisa, lembra do que eu acabei de falar do Facebook? No Facebook eu tive uma experiência empírica lá. Vocês vão ter uma experiência, essa daqui vocês podem torná-la empírica, se vocês quiserem, né? Se vocês aplicar, rola. Porque na verdade, quando nós ouvimos história de sucesso, de repente não é para você reproduzir exatamente a mesma coisa na sua empresa. Você tem que ter um filtro. Só que de repente você pode estar pecando por omissão ou você pode estar pecando por excesso na sua empresa. Então quando você... Gente, a roda ela já existe, você não tem que inventar a roda. Alguém já pagou esse preço. Então você copia, né? Você não cria nada, você copia. Pode sair melhor, você pode sair muito melhor.